Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nessa semana de revisão aí para as questões de biologia, tá bom? Vale lembrar que a gente tem as resoluções da primeira aplicação, então não deixem de acompanhar lá que vai ajudar vocês também. A gente vai ajudar vocês agora nessa reta final, né, com as questões de biologia, tá bom? Então tá, a gente está corrigindo o Enem de 2019, segunda aplicação, né, o PPL, caderno amarelo, para ajudar vocês aqui na revisão. E agora a gente vai para a questão 126. A questão 126, ela é bem interessante, olha só, ela descreve o seguinte: recentemente, um grupo de biólogos descobriu um animal que vive em uma região extremamente árida no território brasileiro. Fizeram a coleta do sangue e da urina desse animal e observaram que sua urina apresenta uma concentração hipertônica em relação ao sangue. Aí a pergunta, né, descreve o seguinte, olha só: que adaptação desse animal lhe permite viver na região citada? A. Diminuição da transpiração. B. Eliminação das fezes hidratadas. C. Predominância de hábitos diurnos. D. Eliminação de muita água na urina. Ou E. Excreção de amônia como produto nitrogenado. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, né? Exatamente, vai ser a diminuição da transpiração. Porque, olha só, se a gente for analisar em relação à questão, no caso aqui, né? Depois a gente comenta aqui por que é a letra A, né? Olha só, por que não são as outras? Primeiramente, se a gente for analisar a questão, ela descreveu de um animal, né, uma descoberta aí de um animal que vive em uma região que não tem a fonte, mas eu queria depois, se tivesse fonte pra gente saber que animal que é, seria interessante, né, mas aqui não tem a fonte, mas enfim. Que biólogos aí, olha que interessante, biólogos descobriram aí um animal que vive em uma região extremamente árida. Então, beleza, a gente já tem uma fonte, uma região extremamente árida. Então, a gente já pode inferir, deduzir aqui, no caso, que o quê? Esse animal vive em uma região aí que tem muito sol, né? Que faz muito calor, né? O tempo aqui é árido, então, provavelmente faz muito calor nessa região aí que encontraram essa espécie de animal. O que acontece? Eles fizeram a coleta do sangue desse animal, né, e da urina desse animal. E eles vão observar aí que a urina apresenta uma concentração hipertônica em relação ao sangue. Mais um dado aí pra gente saber, né? O que é aqui no caso, né, a urina hipertônica? O que significa isso, né? Significa aí que a urina vai ter muito soluto aí em relação ao sangue, né? E essa urina aí, ela vai estar muito mais concentrada do que o sangue. Então, a gente provavelmente já tem aí que deduzir que é alguma coisa em relação à urina. Então, a urina aí vai ter que ser mais concentrada. Então, a gente já tem um dado aí em relação à concentração hipertônica, tá certo? O que significa aqui no caso hipertônico? Vai significar aí, né, acontece também em situações de desidratação, né, quando a urina, ela vai estar mais concentrada em solutos. Então, é importante a gente saber o que significa a urina hipertônica. É quando existe uma urina mais concentrada em solutos. Então, fez uma comparação aí com o sangue e com a urina. E aqui no caso, né, eles analisaram que esse animal tem uma urina aí mais concentrada em solutos, tá certo? Então, hipertônica significa isso. Em relação ao sangue. Beleza. Aqui no caso, eles querem saber, né, por que não são as outras, por que a letra A? Eles querem saber aí que adaptação a esse animal, que mecanismo, o que vai acontecer, qual tipo de adaptação esse animal vai ter para apresentar esse tipo de urina, aqui no caso, né, justamente, olha só, a região, né, já é deserta, né, que no caso é árida, é quente, e eles querem descobrir, né, através dessas descobertas aí, aqui no caso, saber que mecanismo, o que vai acontecer com esse animal para ele apresentar esse tipo de urina, né, aqui, que mecanismo que faz ele ter aí esse tipo de urina, apresentar essa urina mais concentrada. Então tá, olha só, por que não são as outras, né, beleza. Ó, aqui no caso a letra B, fezes hidratadas. Gente, não pode ser fezes hidratadas. Olha só a questão. Ela descreve que é um local árido,
né? Como que esse animal vai ter fezes hidratadas com o local aqui que a gente supõe que tem ausência de água, né? Que é muito quente. Por aí já tem uma contradição, uma controvérsia, né? Não pode haver fezes hidratadas. Se ele vai apresentar uma urina hipertônica, então claro que não pode ser a letra B. Olha só por que não são as outras. Predominância de hábitos diurnos, mesma coisa. Gente, se ele apresenta aí essa situação da urina hipertônica, inclusive, né, também pode acontecer em caso de desidratação, né, que no caso apresentar essa espécie de urina, né, mais concentrada. Aqui no caso, predominância de hábitos diurnos, pensa bem, né, pensa comigo, se o lugar é quente, né, tem um clima árido, ele vai ter aí predominância de hábitos diurnos, né, no sol quente, né, aqui no caso, então não pode ser também, aqui a questão ela quer saber que a adaptação a esse animal, aqui no caso, lhe permite viver nessa região citada, sobrevivência. Então, se ele já tem essa característica aí desse tipo de urina, como que ele vai sobreviver? Aqui no caso, que mecanismo que vai ajudar ele a sobreviver em relação, né, a toda a característica física que ele apresenta, se aqui no caso for predominância de hábitos diurnos? Isso não é uma justificativa, até porque se o local tem esse clima árido, com certeza de dia, né, a gente supõe que o sol está muito quente. Então, isso não é uma resposta aqui no caso, né? Não pode ser aí uma característica que vai permitir para ele sobreviver. Não, pelo contrário, teria que ser aqui no caso hábitos noturnos, né? Até porque a gente pode deduzir aí que à noite o clima vai estar, né, não fora aí, porque é uma região de clima semiárido, mas não é, aqui no caso, não pode ser de dia, né? Principalmente aqui, predominância de hábitos diurnos. Isso não é uma justificativa aí para permitir o animal sobreviver nesse tipo de região, nessa determinada região. Então, não pode ser também hábitos diurnos. Olha só, eliminação de muita água na urina, mesma coisa. Se a questão ela descreve que a urina é hipertônica, né? Situação aí também de desidratação, né? Se for no caso aqui, né? Até para os humanos, né? Permanecer nesses locais de clima de clima árido, né? Desculpa, desse clima aqui árido, é claro que não pode ser eliminação de muita água, né? Se é uma situação de desidratação, como que vai ser eliminação de muita água? Por aí a gente já vê que há outro equívoco também. A mesma coisa da eliminação de fezes hidratadas. Aqui no caso não pode haver fezes... Gente, tô todo embolado aqui hoje. Como que pode ser a eliminação de fezes hidratadas aqui? Claro que não, né, gente? Nem tem como, né? Justamente pela característica do local, né? Então, também não é que, no caso, eliminação de muita água na urina, é exatamente o oposto. A urina está concentrada, ela está hipertônica. Então, aqui no caso, por que também não é a letra D? É a letra E aqui no caso. Excreção de amônia como produto nitrogenado. Gente, se a gente for analisar também, a amônia vai ser aí um composto tóxico, né? E ela vai precisar aí, no caso, para eliminar a amônia, né, o sistema excretor dele, que no caso do animalzinho, ele vai acabar eliminando aí muita água, a mesma coisa. Não faz sentido, né, a característica da região, né, a característica do estudo que eles fizeram com a urina aí do animal. Também não faz sentido, tá bom? Por isso que vai ser a letra A. Vai ser exatamente a diminuição da transpiração. Por quê? A questão, ela pergunta pra gente que adaptação esse animal permite viver na região citada. Qual adaptação aí vai permitir ele sobreviver, já que eles fizeram uma pesquisa, analisaram que a urina dele aí é altamente concentrada, né? Tem uma concentração hipertônica em relação ao sangue. Então, olha só a característica do local. O que vai permitir esse animal sobreviver, então, nesse local, né? Com a análise que eles fizeram na urina. Exatamente a diminuição da transpiração, né, gente? Se a gente for analisar em relação ao processo de transpiração, né? O que seria, né? Todo mundo já sabe, mas o que seria transpiração? No caso, gente, a transpiração, ela vai ser aí todo o processo pelo qual a água é contida em um corpo, né? Aqui no caso, quando a água contida em um corpo vai ser eliminada, tá certo? Quando ela é eliminada aí, devido a uma elevação da temperatura, ou seja, né, ele também não pode ter transpiração, porque aí a água vai ser eliminada. Mas aqui, diminuição da transpiração, olha só, diminuição da
transpiração aqui no caso, né? Essa água que não sendo totalmente eliminada, né? Sendo contida aos poucos, isso vai ajudar esse animal aí a sobreviver a essas regiões, né? Ele tendo essa característica, ou seja, com a transpiração diminuída, ele por consequência aqui, né, por consequente aqui no caso, né, com essa transpiração diminuída, essa diminuição da transpiração vai fazer com que o que, né, ele retenha, aqui no caso armazene água em seu corpo, né, ele não vai desidratar nem aqui no caso morrer, né, porque pergunta, ela descreve pra gente qual característica permite a sobrevivência desse animal, tá certo? Até fiquei curiosa para saber que animal que é esse, depois eu vou pesquisar. E, né, se eu coisar, eu coloco aqui para vocês qual que é. Mas eu achei interessante. Entenderam? Por isso que tem que ser a diminuição da transpiração, ou seja, da transpiração aqui de água, aqui no caso, né? Ele tem que aqui armazenar essa água para ele sobreviver, tá certo? Justamente pela característica do local, né? A questão já descreve que é aqui no caso uma região árida. Então, né, olha só. Por isso que não são as outras. Aqui no caso vai ter que ter a diminuição aí da transpiração para ele poder sobreviver, tá certo? Por isso que é a letra A. Tranquilinha essa, né? Essa daqui eu até não achei muito conteudista não, porque ela já citou o local, né? Descreveu, né, a característica do local, mesmo que você não soubesse aqui no caso as outras alternativas, você já poderia assimilar aí em relação à transpiração, a diminuição. Agora, se fosse o aumento da transpiração, veja bem, o aumento aí não seria, tá certo? Mas aqui diminuição sim, encaixa perfeitamente aí com a questão, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês. Não deixe de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento, né? Vejo vocês aí nas próximas questões de revisão. Espero que vocês tenham acertado, né? Espero estar ajudando vocês também, tá bom? Um abraço, bons estudos para vocês!